Um dos grandes questionamentos é se o pão de fato engorda ou não engorda. Não, quem engorda somos nós, né? Essa é a grande realidade. Mas vamos lá, né? O que a gente tem visto, e eu já estudo panificação desde 2009, né? Então já faz um tempinho. O que a gente vê por aí, né? A gente tem livros, tem blogs, tem YouTube, falando um monte de asneira com relação a isso. Por que eu digo que é asneira? Porque o pão, ele não é o vilão. O glúten, ele não é vilão. Onde que o glúten pode fazer sim mal a alguém? Para dois tipos de pessoas. E isso vale tanto para crustáceo, vale para leite, vale para amendoim, para qualquer outro tipo de alimento que alguém possa ter uma alergia. Então, com relação a pão, você tem duas pessoas ali, dois tipos de pessoas que sofrem algum tipo de problema quando consomem o glúten. Lembrando, o glúten é uma proteína formada por outras proteínas, gliadina e glutenina. Para as pessoas que são celíacas, o glúten é um problema, porque essas pessoas elas têm alguma disfunção no seu metabolismo, onde elas não conseguem dissolver o glúten no seu estômago e isso gera uma irritação. E essa irritação desencadeia outros problemas. E você tem também aqueles que são alérgicos ao glúten, da mesma forma que os alérgicos a amendoim, a caseína do leite e tudo mais. Então, para esses dois tipos de pessoas, realmente o pão e os produtos derivados do trigo podem trazer algum tipo de transtorno e diminuir a sua qualidade de vida. Com relação ao restante da população, que não é intolerante ao glúten e não tem a alergia a um desses componentes, o pão não faz mal de jeito nenhum. Agora, o problema é como você se relaciona com esses tipos de produtos, com bolo, com biscoito, com pão. Se você é daqueles que pega um biscoito recheado e come um pacote inteiro, ou então come meio bolo de chocolate, ou então você pega aqueles donuts recheados, um sonho de padaria, um monte de docinho, que são ricos em carboidratos e que, por coincidência, também tem farinha de trigo na sua composição, realmente você vai ter problemas aí com relação ao seu peso, talvez. Mas com relação a isso, eu sempre explico de uma forma bem simples. Quem já estudou termodinâmica vai saber o que eu estou dizendo. Imagine que o nosso corpo, obviamente que cada metabolismo ele é diferente, mas vamos trazer aqui via de regra para todo mundo. Eu comparo isso a um balanço de energia. Então, digamos que o corpo da gente precisa de 2.000 calorias para exercer todas as atividades diárias da gente. Se a gente faz exercício ou não, enfim, não importa. 2.000 calorias é o que o meu corpo precisa para funcionar todos os dias. Se eu consumo 2.500 calorias, essas 500 calorias vão precisar ir para algum lugar, porque energia não se cria nem se destrói, ela só muda de identidade. Então essa caloria, ela vai ser convertida provavelmente em gordura no nosso corpo, e isso vai fazer com que o nosso peso aumente. Por quê? Porque eu vou precisar acumular aquela energia ali em algum lugar, porque eu consumi 500 a mais. Então se eu consumir 2.500 e preciso de 2.000, ficou essas 500 aí dentro do meu corpo. Da mesma forma que se eu preciso de 2.000 e consumo 1.800, elas vão se perder por aí também. Entendeu? Então, é basicamente isso aí, um balanço de energia. Então, se eu necessito só de 2.000 calorias e consumo 1.200, 800 calorias ali vão ter que ser perdidas. E é isso que a gente vai fazendo. Então, atribuir ao pão e aos produtos de panificação esse tipo de problema é algo assim que não faz muito sentido, né? É igual o pessoal que fala o açaí é um produto extremamente saudável, só que aí as pessoas vão na açaiteria, bota creme de Nutella, bota creme de cupuaçu, doce de leite, chocolate,
farofa de paçoquita. Aí vai dizer que o açaí faz mal? Não, é o acompanhamento que você está dando ali que desregula todo o benefício do açaí de ser um componente rico em bioativos, de ser rico em gordura boa, que é a poliinsaturada, né? Então, dizer que alimento A, B, C, D faz mal, eu não vejo muito sentido. O fato é que você tem que ter uma dieta extremamente balanceada e ter um consumo de alimentos que condiz com a sua necessidade energética. Um exemplo bem clássico aqui era aquele nadador mega campeão olímpico Michael Phelps, nos Estados Unidos. A dieta dele, vocês sabem quantas calorias ele consumia por dia? Mais de 10.000 calorias. E o homem era uma finura, altamente atlético. Por quê? Porque ele provavelmente gastava 10.000 calorias nos treinamentos. Então a questão não é quantas calorias tem um alimento, isso e aquilo. Na verdade, é você ver quanto de caloria você precisa e quanto que você está consumindo. Claro, isso num reino ideal, onde o metabolismo de todo mundo funciona de modo 100%. Né? A gente sabe que isso não é verdade. Né? Mas, via de regra, é mais ou menos esse o caminho que a gente tem que pensar quando fala em alimentação e não colocar alimentos na berlinda, no paredão, porque fulano A, B ou C disse que era ruim. Né? Você tem 1000 livros dizendo que o glúten é ruim e você tem 1000 livros dizendo que o glúten é bom. Cabe a você decidir, né? Eu consumo glúten porque eu não sou celíaco e também não sou alérgico ao glúten.